E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Luiz e hoje capturaremos a história de Mubi Marinho, uma adulta adolescente. E prepare-se, é hora do weekend. Mubi era uma Kraken que vivia na superfície e gostava muito da sua mãe e do seu pai. Sua mãe era dona de dar casa para os outros. E eles vieram para a superfície para virar pessoas normais. A Ruby estava se arrumando para ir para a escola. Como sempre. Aquele capitão rabugento estava achando que ela era um monstro do mar. Mas ela era um monstro do mar. Ela era um Kraken gigante. E ela tem que inventar uma desculpa que era do Canadá. E na escola, ela vai com as suas 3 amigas. Das que eu posso chamar de amigas. Então, a Lumi fala que é isso. Na escola. E a Ruben era apaixonada por esse cara chamado do não sei quem. E ela sempre ficava gaguejando na frente dele. E ela queria surpreender ele com um canhão de festa. Só que de um descuido no Ruben deixa o canhão ligado e deixa ele cair no mar. Quer dizer, ele pega o canhão que caiu e a Ruby ativa ele sem querer e ele cai no oceano. E Ruby, sabendo que não poderia pular no oceano, mas aquela boia não poderia salvá-lo, ela não teria outra escolha assim pular no oceano. E ela tentando salvá-lo, toda desengonçada. Começou a brotar luzes nela. E ela começou. E o garoto foi salvo e Ruby voltou para a superfície. Então tinha chegado ele. Não se lembrava. Mas aquela garota falou que tinha salvado. E todo mundo amava ela. Spoilers, ela é uma sereia. E ela parece Ariel. Então ela vai embora. Porque as mãos delas ainda tá brilhando. Então a Ruby começa a crescer e virar um Kraken enorme. E a senhora que estava lá na biblioteca, sem óculos, viu aquele monstro. E ela saindo destruindo as coisas como um Kraken gigante. Ela destruiu a biblioteca, enquanto a sua mãe estava mostrando a casa para os novos visitantes. Sua mãe reparou que tinha uma coisa errada na montanha. Então ela pediu para eles entrarem. Então ela ligando para Ruben, mas viu o tio da Ruby, o tio esquisitão dela. E ela mandou ele entrar no carro.
E a Ruby, que ainda estava de monstro do mar, e a mãe da Sano com o tio dela. E a mãe dela, que estava furiosa, que ela tinha virado um monstro do mar. E ela conversando mais com ela, ela começou a diminuir. E o tio esquisitão também deu um braço nela. Então, a mãe dela falou que isso acontecia quando eles ficavam em contato com a água. Então ela ficou muito brava com isso. E as amigas mandando mensagem, ela foi pro quarto, muito brava, mas escutando a conversa entre o tio dela e a mãe dela. E enfim ela mandou o tio embora. Mas ela, muito triste, ela foi atrás do tio dela. Então ela falou pra ela contar da sua espécie. E ele falou que não iria contar, mas sem querer ele contou. E ela deu um abraço no tio. E ela, pulando no oceano, virou Kraken novamente. Uma coloração muito diferente. E eles indo até. E aquele capitão maluco, viu ela nadando. E Rumbi foi numa corrente marinha e nadando. Eles chegaram no castelo dos monstros marinhos, quer dizer, dos Krakens. E lá morava a avó dela. Ela estava muito feliz por ela estar lá. Então todos estavam felizes porque a princesa Rumbin voltou. Todos achavam que ela era uma princesa. Então, quando disfarça que ela estava na cama, ela estava no fundo do mar, vendo os seus inimigos. Eu sei, e as sereias. As sereias eram os piores inimigos. Então a avó dela disse que as sereias... Aí eles derrotaram as sereias. E sua mãe escondeu o tridente para ninguém achá-lo. Num lugar que ninguém consegue pegá-lo. E ela disse que um dia ela conseguiria fazer isso igual a sua avó. Quem disse isso foi a avó dela. E ela indo para a superfície, mas foi presa por uma corda, porque o cara malucão viu ela. Mas aí alguém chegou e ajudou ela.
E quem ajudou foi a sereia que tava lá na escola. E ela e a sereia vão embora. E elas vão conversando sobre umas coisas. E a Ruby fica normal. E a Ruby vai sem ninguém ver. Só que não dá muito certo. Chegando lá na escola, eles estavam falando de um Kraken gigante que atacou a biblioteca. E as amigas também estavam falando daquele Kraken. Quer dizer, quem tava falando disso era o velho, porque ele viu tudo lá. E ela disse que aquele cara era uma... Então a Ruby se trancou no banheiro e a amiga dela chegou lá para conversar. E a Ruby topou nadar com ela. As duas indo até o oceano. E a sereia falando que quando era pequena rolou uma batalha contra os sereianos e os Krakens. Quer dizer, as sereias e os Krakens. E a mãe dela escondeu o tridente. E ela falou que se a gente achasse o tridente, a gente poderia unir a harmonia de novo. Então aquele cara malucão pediu para eles tomarem conta do convés para procurar monstro marinho. Então, um arpão caiu na cabeça dele. Mas aquele cara suspeitou. Mas ficou tudo bem. Eles foram até a corrente marinha onde estava o tridente. Só que aí só um Kraken poderia ir lá. Um Kraken que poderia dar com as habilidades. Então, a Ruby tá com um negócio lá e ele foi remessado de novo. E a avó não sabia disso, mas ela foi treinando ela para ser um... Isso aí. E ela foi andando em rajadas. Só que ela teria que também aprender a soltar raios lasers. E ela aprendeu, só que foi um pouquinho confuso. Então ela foi e foi atirando nas pedras, né, lasers. Só que ficou muito quente. E ela também teria que aprender a trocar de pele. E ela foi conversando com a sereia. Minhas amigas ficaram
ficava muito triste. Ela só estava conversando com aquela nova aluna. Então, quando ela estava quase conseguindo, ela foi jogada para fora novamente. Só que em profundidade para tentar novamente. O pai dela e o irmão dela, enquanto estavam lá, ele falou que tinham visto um monstro marinho, só que era um cachorro, que era o cachorro da família. Então, ela indo até sua mãe, ela falou que as sereias eram muito cruéis. A mãe dela falou que as sereias são muito cruéis. Mas ela disse que não era. Então, ela indo. A mãe dela indo até lá no fundo do mar conversar com a avó da garota. E ela falou que não estava entendendo nada. Mas a garota foi lá e conseguiu. E ela conseguiu pegar o presente. Mas era tudo uma armadilha para ela se tornar um monstro. Uma sereia monstro. E ela foi tocada para as rochas Arumbi. E aquela sereia malvada tava atacando todo mundo, até aquele velho lá. E a mãe dela chegou para impedir. Então, conversando, elas ficaram brigando. Elas começaram uma luta intensa. E a Ruby, que estava toda caída lá, perguntou se estava bem. E a Ruby se levantou, mais forte como nunca. E a Ruby voltou para derrotar aquela sereia. Com todos os ataques da Ruby, todos estavam gravando aquilo. E com o tridente nas mãos dela, mas depois ela recuperou e deu um ataque de rabo nela. E depois a Ruby tacou. E a mãe da Ruby tacou coisas nela. E Ruby foi pra cima. E criou uma grande onda. Onde levantou o barco. E a Ruby foi. Tá no fundo do mar. Então, ela tentando resistir para subir e tacar seu raio laser para o tridente jogado para lá.
E a sereia indo pegar o tridente novamente. E ela conversando com a mãe. Quase foram derrotadas. Porque ela não conseguiu pegar o tridente. E ataca. Então, ela defende com o tridente pelo raio laser. Mas elas fazem um raio laser total. E ela é derrotada. A sereia é capturada. E fica tudo bem. A Rubin chega no baile, toda bonita, com uma roupa bem estilosa. E todos abraçam ela e tudo é um final feliz. E até o próximo weekend aqui no canal. Até lá!